Está na hora de apanhar o voo em mais um 5 continentes na Rádio Observador. É por aqui que analisamos todas as semanas a geopolítica internacional, sempre com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, bem-vindo. Bem-vindo, Bruno. Olá, obrigado. Bem-vindo. Bom, como é habitual, Bruno, começamos pelos dois principais conflitos pelo mundo e vamos primeiro até à Ucrânia. Esta semana tivemos as celebrações dos 80 anos do Dia D, o dia do desembarque dos aliados na Normandia. Ora, a efeméride fica marcada pela ausência da Rússia e a presença da Ucrânia, com Volodymyr Zelensky a estar na cerimónia realizada na praia de Omaha. Bruno, qual é o significado do Dia D para os dias de hoje e também qual é o significado também para a Ucrânia? Bem, o dia D, ou seja, o desembarque, este assalto anfíbio contra as costas da Normandia, ou seja, no fundo contra a Alemanha ocupada contra a Europa ocupada pela Alemanha nazi, realmente por um lado é um marco em termos de história militar, mas vai muito para além disso, senão não teríamos todas estas cerimónias com Claro. a participação massiva, enfim, quer da população, quer de líderes de todos os países aliados. No fundo, é muito importante do ponto de vista da história militar, porque é a maior operação anfíbia, o maior desembarque, se quisermos, da história. Estamos a falar de mais de 150 mil soldados e marinheiros, de 11 mil aviões, de milhares de meios navais, entre navios e lanchas de desembarque. E, portanto, desse ponto de vista é muito significativo e é um grande feito militar. Mas, sobretudo, eu diria que aquilo que é mais valorizado é, por um lado, esta dimensão de lição aprendida, ou seja, isto recorda-nos o que foi preciso fazer, o que foi preciso sofrer, os 6 anos de uma Segunda Guerra Mundial que foram precisos porque, de facto, no momento em que isso teria sido possível, as principais democracias não estavam unidas, não estavam coesas, não estavam determinadas a apresentar uma frente forte contra a agressão, contra as ambições expansionistas da Alemanha nazi, da Alemanha de Hitler. Tentou-se uma série de compromissos. Inicialmente, isso até é compreensível, muitas vezes é assim que se resolvem os problemas na política internacional, mas sucessivamente Hitler foi violando esses compromissos. Claramente ele encarava qualquer cedência e qualquer acordo como um sinal de fraqueza e como, no fundo, uma oportunidade para se ir armando, para ir acumulando força e para ir aumentando também o seu grau de ambição em termos de conquistas futuras. Por outro lado, também esta questão de que, no final, em termos militares, em termos até de tecnologia militar, com exceção das armas nucleares, não era evidente que houvesse uma vantagem do lado dos aliados, dos países ocidentais, mais a União Soviética, que se tornou um aliado a partir do momento em que a Alemanha nazi invadiu no verão de 1941. Não era evidente realmente que houvesse aí uma grande vantagem em relação à Alemanha nazi. A Alemanha nazi, por exemplo, foi, ainda em 44, 45, foi o primeiro país a desenvolver aviões a jato de combate, aviões militares a jato, a desenvolver mísseis, os famosos V2, o V1, V2. Agora, o que fez realmente a grande diferença foi as chamadas Nações Unidas. O termo Nações Unidas é o nome oficial desta grande aliança global em que o país mais importante, quer em termos de contributo de tropas, 12 milhões de soldados, quer sobretudo em termos de contributo por via da sua capacidade industrial e tecnológica, foram realmente os Estados Unidos, mas houve mais outros 49 países, não só a União Soviética, a Grã-Bretanha, mas mais dezenas e dezenas de países, e portanto no final da Segunda Guerra Mundial, grande parte da população, dos recursos disponíveis no mundo estavam realmente coligados contra a Alemanha nazi, e portanto é muito esta ideia de que a união faz a força, de que uma aliança é aqui fundamental. E isso são mensagens que, para Zelensky, são muito importantes, no fundo ajudam-no a fazer aquele trabalho para ele indispensável de mobilizar apoios da parte dos países ocidentais para compensar a enorme assimetria de poder que ele tem à partida em relação à Rússia, quer em termos de população, também de economia e sobretudo de meios militares. Muitas vezes temos falado disso aqui, Claro. em meios aéreos, em meios navais, a desproporção é de 10 para 1 ou até muitas vezes superior a isso. Bruno, vamos agora até ao Médio Oriente e eu tenho aqui uma pergunta para te fazer. Isto porque quase semana sim, semana não, temos falado de negociações de cessar-fogo em Gaza, que está mais perto de acontecer, mas semana após semana continuamos sem cessar-fogo e sem acordo. Porquê? Bem, há uma razão que claramente não explica porque é que esse cessar-fogo continua a não existir, infelizmente, ou só existiu um primeiro acordo e não voltou a ser possível depois disso.
ou seja, não falta aqui vontade daquilo que muitas vezes é chamada a comunidade internacional, não faltam apelos do secretário-geral das Nações Unidas, do alto representante da Comissão Europeia, não faltam apelos das principais potências, da China, dos Estados Unidos. O grande problema realmente é que os beligerantes, e sobretudo os líderes dos beligerantes, do Hamas e de Israel, não estão convencidos, e portanto sem esse acordo ao nível dos líderes das forças em combate, não se consegue um acordo de paz, e também é isso que a história nos mostra repetidamente. Mesmo quando há algum acordo assinado formal, muitas vezes ele não é cumprido ou não é devidamente implementado. E portanto o problema que nós temos aqui, sobretudo, é o peso dos falcões, dos guerristas, dos defensores da luta armada de um lado e do outro. Do lado do Hamas, basicamente só há falcões, não é? Portanto, quando muito há falcões ainda mais agressivos e mais intransigentes do que outros. É geralmente assim que é caracterizado o líder do grupo armado, da ala armada dentro de Gaza, Sinwar, não é? Mas não se pode dizer que propriamente o Hamas seja um movimento que não seja caracterizado em termos ideológicos, por uma ideologia fundamentalista que defende a eliminação do Estado de Israel. Portanto, basicamente aí só há falcões. Isso obviamente não quer dizer que só haja falcões entre os palestinianos, ou até entre os líderes palestinianos, nomeadamente a autoridade palestiniana, que ainda esta semana se demarcou, nomeadamente das declarações do Irão, acusando-os, no fundo, de usar aqui os palestinianos como carne para canhão. Mas há esse drama realmente, e portanto, o problema aqui parece ser que realmente esta ala mais dura do Hamas, a liderança do Hamas, parece considerar que o prolongar do conflito lhe é favorável. Quanto mais sofrem os civis palestinianos, mais Israel também tem um custo a pagar em termos da sua imagem e do seu apoio internacional. E portanto temos esse lado. Por outro lado, do lado de Israel, temos um país que é democrático, é plural, em que há correntes moderadas, há correntes de esquerda, há correntes de direita, de extrema-direita, mas realmente nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, até por força deste conflito, houve uma grande viragem para uma direita mais nacionalista, até para uma extrema-direita muito mais intransigente e militarista. O próprio Benjamin Netanyahu parece ter um interesse político em prolongar o conflito, para adiar, no fundo, a prestação de contas pelos seus falhanços, nomeadamente no 7 de outubro. E, portanto, temos esse problema. E, do meu ponto de vista, quanto mais prolongar, no fundo, esta incerteza em relação a este acordo, que já parecia quase, mais uma vez, assinado, mais oportunidade há de haver declarações, haver ações de um lado e do outro que acabem por descarrilar o acordo. Portanto, espero que isso não aconteça. A pressão internacional é realmente cada vez maior. Há uma pressão muito grande no interior de Israel para a libertação dos reféns, e os moderados no governo claramente defendem isso. Mas claramente até agora o que tem prevalecido são os falcões, são os intransigentes, são aqueles que acham que é melhor continuar a guerra. Bruno, como é habitual nos 5 continentes, lembramos agora alguns conflitos esquecidos. No Sudão e na Somália a guerra continua, apesar da Somália até ter sido eleita para o Conselho de Segurança da ONU. Bruno, como é que estão estes 2 conflitos? Bem, estão mal, e são realmente exemplos de conflitos esquecidos. A Somália está em guerra, numa guerra civil, passou por várias fases, basicamente desde 1991, desde a queda do ditador, do Siad Barre. Na última fase, sobretudo um combate contra o movimento jihadista Al-Shabaab, continua ativo. Esses combates continuam, há muitas zonas do interior que são controladas por esse movimento, mas além disso temos este outro lado que às vezes esquecemos, que é também de fragmentação, ou seja, basicamente a Somália está dividida em 4 partes, tem um governo internacionalmente reconhecido mais a sul e junto à capital, tem muitas zonas do interior rural controladas por este movimento jihadista, mas depois a norte tem 2 estados que são de facto independentes, a Somalilândia e o Puntland, que eram parte, no fundo, da Somália britânica e que de facto são independentes. São regiões até relativamente bem governadas e mais pacíficas do que o resto. Agora, o que é aqui interessante é que isto não impediu de realmente o governo internacionalmente reconhecido ter sido eleito como um dos 10 membros eleitos do Conselho de Segurança. Nós falamos sempre muito e bem da importância dos 5 membros permanentes, mas há realmente 10 membros eleitos por mandatos de 2 anos. Portugal já foi eleito, aliás, várias vezes e vai procurar ser novamente em 2027. E, portanto, é realmente uma boa notícia. Infelizmente não resolve todos os outros problemas que a Somália tem. Em relação ao Sudão, a situação é bastante mais grave, ou seja, temos uma guerra civil extremamente intensa,
estimativas de provavelmente 25 milhões de deslocados, entre refugiados e deslocados internamente, e sobretudo o facto de um dos lados na guerra civil, a par das Forças Armadas, este monstro que as Forças Armadas criaram, uma milícia armada, o Janjaweed, que teve práticas genocidárias bem documentadas no Darfur e que depois se reconstitui como esta força de reação rápida, acaba por se virar contra os seus patrões anteriores, contra as Forças Armadas. O problema é que também se continua a virar contra a população civil e, portanto, nestes últimos dias tivemos a notícia de um massacre em grande escala numa aldeia em que terão morrido pelo menos 150 pessoas, terão sido mortas, assassinadas 150 pessoas, portanto, ataque deliberado, massacre sistemático de civis, e, portanto, é realmente um conflito esquecido em que, nomeadamente, as Nações Unidas têm uma presença praticamente, não tem presença, portanto, está praticamente ausente, e grande parte dos principais protagonistas também da política internacional não mostram grande interesse pela situação, e as organizações regionais, nomeadamente africanas da região, também se mostram completamente impotentes. Bruno, vamos até ao México, isto porque tivemos eleições, como já falámos na semana passada, sabíamos que íamos ter a primeira mulher presidente, Cláudia Sheinbaum venceu com cerca de 60% dos votos. Esta vitória vai levar a mudanças internas e externas, Bruno? Pergunto principalmente no caso dos Estados Unidos. Bem, a expectativa à partida poderia ser que não muito, e eu diria que, porque no fundo a Cláudia Sheinbaum é realmente assessora designada do atual presidente, do presidente Obrador. Agora teremos de ver, desde logo, se é mesmo uma seguidora devota ou se depois revela, digamos, traços de independência. Por exemplo, há alguma especulação de que ela tem uma experiência até profissional na área ambiental. O presidente Obrador, apesar de ser um populista de esquerda, no fundo era comparável ao Trump, ao Bolsonaro nesta questão do negacionismo climático, da aposta nas energias fósseis, o petróleo, que o México, aliás, tem em abundância. Portanto, pode aí fazer algumas diferenças, mas há sobretudo o receio de que possa levar a uma deriva iliberal, ou seja, e desse ponto de vista estas eleições são realmente um pouco preocupantes. Vieram, no fundo, inverter aqui uma tendência que se tem verificado nos últimos anos na América Latina, que é quem está no poder perde. Isso não aconteceu, não só não aconteceu, como ganhou uma vitória enorme, estrondosa. Certamente o facto de o Obrador ter duplicado o salário mínimo nos últimos anos ajudou muito, tornou muito popular, ele politicamente também é muito hábil, mas a verdade é que temos este movimento Morena, do Obrador, da atual presidente, da nova presidente Sheinbaum, tem uma maioria de 2/3 no Parlamento, 2/3 na Câmara dos Deputados e quase 2/3 no Senado. Isso significa que provavelmente conseguirá rever a Constituição. Ora, aí há promessas de acabar com a independência, por exemplo, do Instituto Eleitoral, portanto, no fundo, da Comissão de Eleições, de passar a eleger os juízes do Supremo Tribunal e afastar os atuais, portanto, no fundo, acabar com a independência do sistema judicial. E, portanto, tudo isso coloca grandes problemas, grandes dúvidas, nomeadamente à sociedade civil mexicana, à oposição. Portanto, veremos se em termos internos não teremos aí uma deriva liberal. Em termos de relações externas, não é expectável realmente grandes mudanças. Há uma mudança uma negociação pelo menos que terá de acontecer, e que é muito importante, que é a revisão que está prevista para 2026 do Acordo de Comércio Livre na América do Norte, que antes se chamava NAFTA, entre o Canadá, os Estados Unidos e o México. O México tem uma fronteira de 3.000 quilómetros com os Estados Unidos, é a mais movimentada do mundo, é o maior parceiro comercial e económico dos Estados Unidos. Portanto, em termos económicos, em termos de segurança, a questão de todo o tráfico ligado aos narcos, para isso tudo o México é crucial. Portanto, mas isso significa que realmente também há pouca margem de manobra de um lado e do outro para haver aqui uma completa ruptura, para haver aqui uma explosão, digamos, de más relações. Tensões acontecem com frequência, mas geralmente vão sendo geridas, e o Presidente Obrador geriu-as também sempre de forma bastante pragmática. Portanto, é provável que isso aconteça, mas sabemos que realmente em 2026 há aqui uma negociação difícil, ou uma renegociação difícil, sobretudo se voltarmos a ter um Presidente Trump nos Estados Unidos. Pronto, fazemos aqui uma escala grande para falar de outras eleições. Vamos até à Índia. Acabou a maratona que foram as eleições no país. Foram 6 semanas de ato eleitoral com vitória do Partido do Povo Indiano. Bruno, pergunto-te se correu tudo bem e que impactos internos e externos tiveram estas eleições. Bem, eu diria que são eleições muito importantes. A Índia é a maior democracia do mundo. Tem o maior eleitorado. Logo a seguir vêm, aliás, as eleições para o Parlamento Europeu, em que o eleitorado do conjunto dos países europeus anda quase perto dos 400 milhões de eleitores.
mas no caso da Índia estamos a falar de 1.000 milhões de eleitores, terão votado 652 milhões de indianos nestas eleições, e, portanto, desse ponto de vista, a Índia é realmente crucial para responder a esta questão, que é: será que a democracia pluralista, multipartidária, em que de vez em quando a oposição ganha a eleição, o governo muda, será que isso é um exclusivo, cada vez mais um exclusivo ocidental, da Europa, eventualmente da América do Norte, mesmo aí com alguns problemas, ou se é realmente uma coisa que tem realmente um âmbito global? E realmente a evolução da democracia na Índia será crucial para responder a essa questão. Estas eleições realmente mostram que, com todos os problemas que podem existir, alegações de corrupção, eleições extremamente dispendiosas, às vezes há alguns episódios de violência, etc., na verdade, as eleições, no fundamental, ninguém contesta o resultado, e o resultado não era aquele que o governo, que o líder indiano atual, e que continuará, o chefe do governo indiano, o primeiro-ministro Modi, esperava. Ele tinha apostado em expectativas que ficaram completamente curadas, de chegar aos 400 deputados. Na verdade, ficou pelos 240. O Congresso, o principal partido da oposição, o Congresso Nacional Indiano, duplicou o seu número de deputados, portanto a oposição realmente conseguiu um bom resultado, mas realmente não foi suficiente. Com os seus aliados, Modi continuará a governar, agora não com maioria absoluta, como parte de uma coligação. Portanto, espera-se alguma continuidade. Eu diria, provavelmente pode acontecer ele ter de se concentrar mais na política interna e, portanto, ter menos espaço, menos margem para algum protagonismo externo, porque tem de se concentrar nestas negociações internas. Pode, no entanto, acontecer que, até ao contrário do que seria expectável, que ele aposte neste protagonismo externo para compensar problemas internos. A verdade é que, sendo o mesmo Primeiro-Ministro, realmente não se espera grandes mudanças. A prioridade será a contenção da China, alguma aproximação com os Estados Unidos, com países ocidentais por causa disso, mas sem abdicar da autonomia estratégica da Índia, sem abdicar também de uma ambição da Índia como um dos líderes do chamado Sul global, e um protagonismo importante também na região. Aí já temos anunciado, para a posse do novo Primeiro-Ministro, ou seja, do novo mandato do Primeiro-Ministro Modi, que será no domingo, um convite para os principais países vizinhos da Índia, com exceção do Paquistão, e aí um teste interessante será se o Primeiro-Ministro das Maldivas irá estar presente ou não. Ele foi eleito com uma certa agenda anti-indiana pró-chinesa, mas aparentemente há sinais de que ele estaria disposto a ter aqui uma postura mais conciliadora. Mas, portanto, não são expectáveis grandes mudanças nas prioridades externas da Índia. Bruno, vamos até ao Fórum de Shangri-La. Muito aconteceu por lá, desde a presença de Zelensky à estreia do novo primeiro-ministro de Singapura, mas o fórum fica especialmente marcado pelas farpas trocadas publicamente entre China e Estados Unidos, com o primeiro encontro entre Lloyd Austin e também o homólogo chinês. Muita coisa aconteceu por lá, Bruno. Temos 2 minutos até ao final. Bem, é um pouco o equivalente da Conferência de Segurança de Munique, já falámos aqui várias vezes, para a Ásia-Pacífico. É o grande evento anual em que os ministros da Defesa, primeiros-ministros, líderes da região e de países que têm interesses importantes na região, como os Estados Unidos, a França, etc., muitas vezes se encontram. É um fórum público, portanto, diplomacia pública. É também uma ocasião, como são sempre neste tipo de encontros, para encontros bilaterais à porta fechada. E, portanto, aí eu diria uma boa notícia. Um primeiro encontro entre o Ministro da Defesa americano e chinês, bilateral à porta fechada. Em termos públicos, aquilo que passou foi realmente uma tensão crescente, um clima de guerra fria crescente, eu diria, visões muito contrastantes sobre o que é que são os interesses de segurança da região. De um lado a China, do outro lado os Estados Unidos e os seus respectivos aliados. Do ponto de vista de Singapura, é realmente um evento muito bem sucedido. Singapura é um país pequeno no contexto asiático, tem, digamos, uma população semelhante a Portugal, portanto, ao pé destes gigantes é realmente pequeno, mas realmente tem uma política externa muito hábil, uma estratégia, uma visão muito bem desenhada, uma grande continuidade também, portanto, só 4 primeiros-ministros, este é o 4º desde a independência, sempre do mesmo partido, e, portanto, claramente este evento faz parte desta estratégia de Singapura se afirmar como um palco com alguma centralidade na região, muito para além daquilo que seria o seu peso, tendo em conta a sua dimensão. A presença de Zelensky também foi inteligente, foi uma ocasião para falar com muitos dirigentes asiáticos, com uma única viagem, e pareceu-me que o argumento que ele utilizou em público também foi eficaz, inteligente, foi passar esta mensagem. A guerra da Ucrânia também interessa à maior parte dos países asiáticos. Se prevalecer
esta normalização do direito de conquista, de que as grandes potências podem simplesmente ocupar o território que entendem, isso será péssimo para a maior parte dos países asiáticos e, obviamente, a mensagem é, vejam, por exemplo, o caso da China em relação a Taiwan e até a outras disputas territoriais com as Filipinas, com o Vietnã, etc. Uhum. Bruno, muito bem, hoje ficamos por aqui, voltamos para a semana para mais um 5 Continentes. Até lá. Até para a semana, Bruno. Obrigado, bom fim de semana. Igualmente.